Bom dia, bom dia. Vamos lá começar a nossa live. Hoje nós vamos em Apocalipse capítulo 6. Tô aqui com esse buchão, muita azia, muito refluxo, uma garganta começando a arranhar, mas tudo dentro do controle. Vamos esperar aí 4 minutinhos para as meninas entrarem pra gente começar nosso estudo, tá? E aí, galera? Vamos lá? Falta um minutinho. Gente, deixa eu falar aqui antes, eu já ia adiantando. O que acontece? Sobre o que a gente tava falando ontem, né? Eu acho tão bom, sabia? Eu gosto tanto dessas reflexões. Porque isso nos mostra o quanto nós precisamos prestar atenção no texto, né, gente? Prestar atenção na Bíblia, analisar, refletir, não apenas pegar estudos prontos, porque os estudos, você pega somente os versículos que são convenientes para embasar o estudo. Então você vai montando, né, um estudo. Então quando você lê a Bíblia sem esse guia, sem esse estudo, você deixa o texto falar. E aí a gente tem aquela situação de ontem, né? Então vamos voltar lá. Aí o que eu quero fazer aqui antes da gente seguir no 6? Porque no capítulo 6 já é a abertura dos selos. E a abertura dos selos a gente sabe que já são as tribulações acontecendo na Terra, né? E elas vão
se intensificando. Há uma visão de que a abertura dos selos é uma autorização para que essas coisas aconteçam, e elas vão, né, se intensificando em destruição, em dor, em punição. E há um outro entendimento de que os selos e as trombetas são a mesma coisa, mas descrita de maneira diferente. Descrita por um aspecto diferente. Mas qual que é, Daiane? Você vai ler e a gente também vai tentar chegar a essa conclusão. Se faz sentido, se, por exemplo, o primeiro selo, às vezes não vai ser o primeiro, mas vamos supor, os 2 primeiros selos estão relacionados com as 2 primeiras trombetas. Então a gente vai comparar isso, tá? Mas antes de chegar lá, ainda no capítulo 5, porque eu quero que fique bem claro para vocês essa questão se a igreja está aqui ou não. Ontem vocês viram lá, né? Que a Rosane postou lá o que a internet coloca, o que o Google coloca. Coloca o que a maioria das pessoas acreditam, que a igreja já está no céu, tá? E, gente, seria muita pretensão da minha parte ter aqui uma resposta que vai contra esse senso comum de 90% dos cristãos e que é contrária, né? Que é contrária e que eu estou certo. Então, eu não tenho essa pretensão, né, de chegar e falar, não, mas está todo mundo errado, a igreja não está no céu. O que eu estou fazendo com vocês há 2 anos é ler a Bíblia e tentar entender. Para mim, a igreja não está no céu. Eu não consegui ver nenhum elemento. No capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo 3 são as cartas, no capítulo 4, no capítulo 5 eu não consigo ver essa igreja no céu, não consigo, né? E aí como eu coloquei lá, mas caso alguém não tenha visto no grupo, o que falta para mim? Falta para mim, no texto bíblico de Apocalipse, ou na Bíblia toda, falta para mim na Bíblia toda, um texto bíblico, pode ser que relacione a igreja com anciãos. Um texto que use a palavra anciãos no sentido de igreja, de salvos, de santos, de redimidos, de escolhidos, de eleitos, lavados. Um texto. Eu não tenho esse texto, entende? Então, para mim, eu não consigo olhar os anciãos ali louvando e falar, é a igreja. Para mim não cabe. Até porque agora eu vou trazer para vocês alguns versículos rápidos aqui. Não precisa nem abrir, eu já anotei a referência, já vou citar, porque são textos conhecidos, vocês vão se lembrar. Nós lemos 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim: o Senhor Jesus descerá do céu com alarido. O que é alarido? Barulho. Pergunta, Jesus já desceu do céu com alarido, com barulho? Ainda não, ele vai descer. Ele vai descer ainda. Segundo texto, João, esse aqui eu já citei várias vezes, né? Eu voltarei. Jesus, ele voltará. Nós vimos Jesus voltar pessoalmente? Não, ele ainda não voltou. Mateus 24. Haverá um sinal no céu na vinda do Filho do Homem. Todos o verão, o Filho de Deus nas nuvens. Essa aparição pública, ela ainda não aconteceu. Esse sinal no céu não aconteceu. Então, essa união ainda não aconteceu. Então, não publicamente. Como que a igreja já está lá? Apocalipse 1:17 é aquele que nós lemos lá no começo. Ele virá com poder e grande glória, e todo o olho verá, e aqueles que o traspassaram chorarão e lamentarão. A gente não viu isso acontecer. E o último, esse aqui para mim é um dos versículos mais difíceis, quando eu me deparei com ele, para mim entender que a igreja não estava no céu. Porque eu também acreditava assim e eu entendia dessa forma, a igreja já está no céu e as coisas vão acontecer. Então a ideia é essa, né, do pré-tribulacionismo. Jesus é porque ele se encontrou com a noiva nos ares, ele veio,
foi público, mas não está registrado aqui, não em Apocalipse, está nos outros livros. Mas já aconteceu, a noiva já se encontrou com o noivo e eles já estão no céu e a igreja já está reinante no céu e já está glorificando e cantando para o Cordeiro. Ela já está lá. Aconteceu tudo isso, mas não foi relatado. João não viu acontecendo. Tá tudo bem. Essa interpretação também é uma interpretação que é usada para justificar o pré. Tá? Então, assim, é uma forma de entender. Já aconteceu tudo isso, tudo que foi falado por Paulo, pelo evangelista João, por Mateus, já aconteceu. Só que não foi relatado. Igual muitas coisas não são relatadas. Então tá tudo bem. O encontro aconteceu, a volta de Jesus, ele se uniu com a igreja e ele já está no céu. Vamos supor que realmente isso tudo tenha acontecido, beleza. Aí vem esse versículo difícil de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 51 e 52 fala assim, ó. Eu vou até ler, esse eu vou ler para ficar certinho. E vocês vão anotar para vocês lerem também. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e 52. Paulo está falando sobre a volta de Jesus, tá? Sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa promessa de ressurreição junto com Cristo, porque Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. No versículo 51, olha só o que ele fala. Sobre o arrebatamento, isso aqui é sobre o arrebatamento, sobre o que é o arrebatamento? É a transformação desse corpo corruptível, é a transformação desse corpo em um corpo glorificado. Isso vai acontecer. Todos nós, os que estão mortos, ressuscitarão para um corpo glorificado e os que estão vivos serão arrebatados para um corpo glorificado. Isso aí não há nenhum tipo de divergência. Todos acreditam da mesma forma. Mas olha o que Paulo fala aqui. Eis que vos digo um mistério. Olha o mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vão morrer. Porque quando Jesus voltar, alguns estarão vivos. Claro, em algum tempo isso vai acontecer. Mas transformados seremos todos. Ou seja, alguns não vão passar pela morte. Isso é um mistério. Que coisa maravilhosa, né? Assim, para alguns, né? Para alguns não. Mas alguns não vão morrer. Mas todos seremos transformados. Essa mudança de corpo corruptível para corpo incorruptível, todos experimentarão. Beleza, Paulo, até aqui tudo bem. Aí ele fala no 52. Num momento, ou seja, vai ser rápido. Num momento. Num abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser numa piscada. Gente, o que é um abrir e fechar de olhos? É uma fração de segundos. Mas esse é o tempo que Jesus precisa para fazer com que tudo isso aconteça. Então, aqui eu posso entender que tudo isso já aconteceu? Posso, porque foi só um piscar de olhos, a igreja já estava no céu, Jesus veio e transformou, arrebatou. Que maravilha, tá tudo certo. Então a igreja já está no céu. Beleza, mas olha o que o texto continua dizendo. Num abrir e fechar de olhos. Mas ao ressoar da última trombeta. Aqui que é onde complica. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, quem estiver vivo. Então aqui, gente, eu confesso que quando eu li esse texto me deu um desânimo. Desânimo por quê? Porque ele desconstruiu realmente tudo que eu tinha construído. Então, é rápido, é num abrir e fechar de olhos, é uma fração de segundos. Realmente, tudo pode acontecer assim, puf, já foi. O encontro, né, nos ares, nananana. Porém, quando Paulo coloca aqui, ao som da última trombeta, complica para nós. Por quê? Porque as trombetas não foram tocadas ainda. As trombetas serão tocadas ainda. Ah, irmão, mas não é essa trombeta, é outra. Qual então? Porque a parte que fala de trombeta é aqui, é só em Apocalipse. Não tem outra trombeta. Então só se tem uma trombeta que vai ser tocada que ninguém mais falou sobre ela. O que eu acho difícil. Até porque Apocalipse fala das trombetas. Então, baseado nesse texto e nessa... para mim, né, nessa condição desse evento ser tão importante, eu não consigo ver, né? Mas eu queria só trazer esses versículos para vocês, para mostrar essa dificuldade. Então, assim,
Vai ser rápido? Vai. Vai ser num piscar de olhos esse encontro? Vai. O arrebatamento vai ser num piscar de olhos? Vai. A transformação do corpo vai ser rápido. Mas Paulo coloca que vai ser ao som da última trombeta. E aí complica porque as trombetas não foram tocadas. Então vamos pro texto, porque eu já falei demais. Senão a gente não consegue, ok? Então nós estamos nesse ambiente de adoração no céu. O cordeiro está com o rolo na mão. Ele é adorado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, que entoam um cântico dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto e compraste para si todos os povos, línguas e nações, e constituíste rei e sacerdote. Esse é o louvor que o cordeiro recebe com o rolo na mão. E eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o arco, quando abriu o segundo selo, o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz dos 4 seres viventes, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre as 4 partes da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. E quando ele abriu o 5º selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. E vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Gente, aqui, falei pra vocês que aqui começa a bagaceira, né? Então vamos lá. Eu tinha antigamente, não sei se foi nessa uma sequência, mas é só vocês ir escrevendo aí do lado. Esses selos. Apesar que é bem resumido, não tem confusão. Então, a primeira pergunta. Quando ele abre o primeiro selo e o ser vivente fala, vem um cavaleiro, né? Esse cavalo, versículo 2. O cavalo é branco. O seu cavaleiro tem um arco.
e foi-lhe dada uma coroa. Quem que é esse cavaleiro? Vamos resumir aqui pra gente não demorar muito, né? Não vou esperar vocês responder. Quem que é esse cavaleiro? É Jesus, que cavalga num cavalo branco, que tem autoridade, que tem uma coroa, tem um arco, que é uma arma. Muitas pessoas acham que isso aqui é Jesus. Por quê? Porque ele vem vencendo e para vencer. Ele já vem de uma vitória. Ele vem de uma vitória. E ele vai conquistar outra vitória. Porque ele vem vencendo e para vencer. Então ele está cheio de autoridade, ele está cheio de força, ele está cheio de conquista. Então muitas pessoas colocam aqui que isso aqui é o Cordeiro. É Jesus, que vem no cavalo branco, né? Montado no cavalo branco. Mas não é que não é. Há essas duas visões. Mas para mim não é. Porque essa arma aqui, esse cavaleiro, Jesus nunca foi relatado com ela, com arco. Jesus, ele sempre usa uma espada. E esse momento, por que esse cavaleiro então está vencendo para vencer? Porque é o momento que é dado para ele esse poder. Jesus, no seu plano, lembra que o rolo é o quê? É o encerramento da história da humanidade. Então, nesse encerramento da história da humanidade, há esse momento onde é dada essa autoridade para esse cavaleiro. Então, alguns entendem que é Jesus, e depois que começa os outros cavalos que não são, né, do bem, são do mal. Do mal, assim, são todos enviados por Deus, são vara, né? Eles são instrumentos de Deus, né? A gente não pode falar que é do mal, porque tudo, gente, tudo aqui é orquestrado pelo próprio Deus, tá? Tudo que vai acontecer no Apocalipse, coloque já uma coisa na sua cabeça. Nada que o diabo decide, nada que Satanás impõe, nada que o diabo escolhe. Tudo aqui é determinado por Deus, tudo aqui é mandado por Deus. Nós não podemos perder isso da nossa mente. Deus, ele é soberano, ele é o Deus. Ele decide a história. Só que a história, ele já traçou. Ele já determinou como vai ser o final. E ele está apenas mostrando para João que haverá um momento específico onde ele vai mandar que esses cavaleiros venham e façam o que ele quer que faça. Aí a gente fala assim, mas então Deus permitiu. Não, Deus quis. Deus não permitiu. Deus não vai permitir essa tribulação. Ele quer, ele determinou que isso acontecesse. Nos planos eternos ele tem os seus motivos. Entende? É chocante para nós, mas é a verdade. Deus, ele é soberano. E ele decidiu que fosse assim, tá? Então, esse cavaleiro, há quem entenda que é Cristo, por causa das características do cavalo, né? Da postura de vencedor, a coroa, mas há um entendimento que não é Jesus, que é o inimigo, né? Que é o espírito do anticristo, né? É esse espírito de destruição que vem para iniciar esse processo. O que para mim faz sentido, né? Me fala aí se faz sentido para vocês. Se faz sentido entender que não é Jesus. O segundo, aí, gente, o que esse cavaleiro traz? Ele traz uma sequência de calamidade. Qual que é a primeira calamidade? É o segundo cavalo. O segundo selo. Ouviu o servente chamando esse cavalo. A cor do cavalo é vermelho. E o que esse cavalo vermelho faz? Ele tira a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E ele tem uma grande espada. Então, o cavalo vermelho, ele vai tirar a paz. Irmã, isso vai ser em um momento específico, vai ser só naquele momento, vai ser uma intensa guerra. Ou há aqueles que entendem esses selos sendo abertos em eras. Aqui também, a gente não vai entrar nesse método, porque é um pouco mais complexo. Para mim, eu não entendo como em eras. Eu entendo que vai ser um momento específico. Por exemplo, quem entende que isso aqui é em eras, o que eles entendem? Que o espírito do anticristo, que é o primeiro cavaleiro, ele já veio. Por quê? Porque ele já conduz as coisas ruins há muito tempo na Terra, há 2000 anos. Então isso já vem acontecendo. O segundo selo já foi aberto. Por quê? Porque já existe guerra há muito tempo.
sempre existiu as guerras, as grandes guerras, né? Primeira, segunda, agora já a gente está encabeçando uma terceira guerra mundial, sei lá, né? Eu penso que pode acontecer. Então, muitos vão falar o quê? Esse selo já foi aberto, mas ele tá... É porque demora milhares de anos, principalmente para quem é evolucionista, né? Porque demora, né? Gerações e gerações, aí depois vai vir o outro selo. Eu entendo que não, que vai ser um momento específico. Vai ser um momento específico. É claro que é um aspecto sobrenatural, não dá pra gente medir se vai ser um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, mas pra mim vai ser específico. Naquele momento vai começar aquela ação. Qual que é essa ação? Quando esse cavalo vermelho for liberado para trazer a sua calamidade. A ação é tirar a paz. Ele vai promover guerras. E aí eu penso que serão guerras bem intensas em momentos assim específicos, circunstanciais. Não dessa maneira assim, ao longo da história já vem acontecendo. Não, para mim vai ser algo pontual. É a maneira como eu leio aqui, ok? Então o cavalo vermelho é o segundo cavalo. Façam esse esqueminha. Primeiro cavalo, branco, ele inicia a calamidade. Segundo cavalo, vermelho, ele tira a paz. As pessoas começam a se matar. O terceiro cavalo, o terceiro selo, que é o terceiro cavalo, ele vem e ele é um cavalo preto. O cavaleiro dele tem uma balança. O que é a balança, gente? A balança era o objeto usado para a venda e o comércio. Quando você levava o saquinho de moeda para comprar um saco de trigo, ele colocava ali um peso e colocava as suas moedas na balança para ver se aquele valor que você está pagando é o valor que ele cobra pelo saco de trigo. Então, a balança era essencial para o comércio, tá? Por isso que ele traz a balança. O que ele está comunicando com isso? Que no comércio vai ter é racionamento que fala, né? Vai ter uma escassez de alimento muito forte. Por quê? Ou ele vai e fala, ó, eu ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Isso aqui, se a gente converter, é como se... Vamos pegar um pacotinho de trigo. Quanto que tá um pacotinho de trigo? Deve estar uns 5 reais, né? Não lembro. Vamos supor que tá 5 reais. Um pacote de 1 quilo de trigo, 5 reais. Aqui é como se o anjo estivesse dizendo assim, ó. Um pacote de farinha de trigo, 50 reais. Quem que vai comprar um pacote de farinha de trigo por 50 reais? Você não dá conta de comprar. Vai ficar sem comprar, vai passar fome. Entende? O pacote de arroz, que hoje é 30, vai estar 3 mil reais. Estou exagerando só para vocês entenderem o contexto, tá? Um pacote de arroz, quem que dá conta de comprar um pacote de arroz por 3 mil reais? Ninguém. Vai passar fome. Então, a ideia, eu estou exagerando, tá, gente? É só para você, porque tem as tabelas lá pra gente converter, mas a gente não vai fazer isso agora. É só para vocês entenderem que esse anjo, ele traz escassez de comida. Ele traz carestia, né? É isso que ele vai fazer. Ele vai trazer isso, ok? E aí ele ainda continua dizendo assim, ó. 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, não desperdice nada. Não estrague nada. Não jogue nada fora. Por quê? Porque nesse contexto, qualquer restinho de comida vai ser valiosa. Vai valer ouro. Tá? Nesse contexto desse terceiro anjo aqui. O quarto selo, quando o cordeiro abre o quarto selo, vem o quarto anjo. E o ser vivente chama esse anjo, chama esse cavaleiro. E esse cavalo, que cor que ele é agora? Ele é amarelo. E o cavaleiro dele é chamado de morte. E olha que interessante. Quem está montado no cavalo chama morte e ele é seguido. Aqui não traz a imagem, mas ele é seguido pela morte. Aqui não traz como a morte se identifica aqui pra gente imaginar. E o inferno estava seguido. O cavalo é amarelo. O cavaleiro era chamado de morte. E o inferno o estava seguindo. Então o inferno vem atrás da morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Então,
um quarto da terra vai receber o caos da morte. Ah, pode ser o quê? Ah, para quem acredita que isso aqui vem acontecendo ao longo da história, as grandes epidemias, febre amarela, o ebola, essas grandes doenças, o corona para alguns foi, né, nessa proporção, para outros não. Então, para alguns é um momento que uma quantidade expressiva de pessoas vão morrer de uma vez e a morte vai ceifando e atrás da morte já está o inferno. Olha que interessante. Então é um grupo de pessoas que vão ser levadas e que elas já serão ceifadas pela morte e pelo inferno. Irmão, então todas essas pessoas que morrerem vão para o inferno. O que o texto deixa entender é que esse grupo de um quarto, sim. Você pega a terra e divide em 4 partes. Esse cavaleiro vai levar de uma vez só um quarto. Uma quarta parte. Com a sua morte. E o inferno que vem atrás dele, já esperando ele matar para colher as almas dessas pessoas. E como que ele vai matar? Aqui fala, ó, pela espada, ou seja, matando com guerra, né, com lutas, pela fome, com a mortandade, que pode ser doenças, e por meio de feras da terra. Então, o fato é, esse grupo de um quarto serão ceifados todos ao mesmo tempo. Pela espada, pela fome, por doença ou por feras. Mas vai acontecer, o que é o objetivo aqui, gente? Caos. O objetivo aqui é ver a ação da morte. A morte vai estar autorizada a ceifar. E aí a morte vem com tudo. E ela usa as ferramentas que tiver disponível. Não dá para entender que este grupo vá para o inferno. Não necessariamente. Não é uma regra. Mas fica meio que subentendido pelo fato do inferno estar seguindo esse cavaleiro da morte. Né? Mas assim, realmente não dá para bater o martelo e dizer assim, todos que morrerem serão já ceifados. Mas pelo fato da morte já estar seguindo, pelo fato do inferno já estar seguindo a morte, a ideia a morte vai ser matando e eu já vou pegando, eu já vou recolhendo. Mas claro, aqui não fala que todos que morreram foram, né, ceifados pelo inferno. Só fala que o inferno seguia a morte. Ok? Bom, aí vem o quinto. Depois do quarto, acaba os cavalos, né? Agora só é selo. Quando ele abre o quinto selo, aí ele vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentaram. Até que dia? O texto não diz. Por quê? Se eu entender que a igreja ainda está aqui, muitos cristãos já morreram aqui, muitos, demais. Com esse tanto de trem aqui, com guerra, com espada, com fome, com escassez, com bestas na terra, né? Muito cristão já morreu. Então, quais são esses cristãos que ele vê debaixo do altar quando é aberto o quinto selo? O texto não diz, mas é um grupo de pessoas que representa os mártires. Então escreva isso. É um grupo de pessoas que representa aqueles que morreram por causa do evangelho, porque aqui fala, eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentaram. Então todos aqueles que morreram porque sustentaram o testemunho de Cristo, João os vê na abertura do quinto selo, vê as almas deles. E ele vai e clama, dizendo, olha o que ele fala para o Cordeiro. Até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Ou seja, eles ainda estão lá, porque olha aqui, ó, ele vê debaixo do altar as almas, eles não estão acima do altar, no ambiente celestial, eles estão abaixo. Claro que, gente, de novo, isso aqui é espiritual, tá? Então, é a maneira que João tenta descrever o que ele está vendo. Mas o que o texto quer dizer? Qual que é o foco aqui? João pede para Deus vingar as almas desses mártires. Porque ele acha que esses mártires estão sendo injustiçados, eles já estão sofrendo, eles morreram por causa do evangelho, e quem os matou não foi vingado, e eles não estão ainda usufruindo do ambiente celestial,
Então, para João, essas pessoas estão sendo injustiçadas. Então, ele questiona o cordeiro e fala: até quando, Senhor? Não julgas? Ou seja, até quando o Senhor não vai fazer justiça? Não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? O povo está lá sofrendo. E perceba que essa expressão é bem clara, né? Ele quer justiça não apenas para esses que já estão debaixo do altar, que já morreram, mas ele quer justiça porque isso continua acontecendo. Mas quem clama são as pessoas que estão debaixo do altar. Vamos ler. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando? É verdade. Obrigada, Rita. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. É verdade. Eles é que clamam. O que muda aqui é o pedido, né? São os próprios mártires que pedem para o cordeiro, para que o cordeiro intervenha, para que o cordeiro faça alguma coisa. E aí, essa parte aqui, olha, agora fica um pouco mais interessante, porque ele fala assim: o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O nosso sangue, eles estão pedindo justiça por eles. E não tem um e, não tem aqui uma conjunção para dizer o nosso sangue e dos que habitam na terra. O que será que ele quer dizer com isso? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ficou interessante isso aqui, né? Porque eles estão debaixo do altar, as almas deles estão debaixo do altar, eles estão clamando para o cordeiro, pedindo por justiça, por vingança, pelas suas almas, mas aí eles mesmos afirmam: dos que habitam sobre a terra. A pergunta é: eles estão clamando por eles e pelos que habitam na terra, ou eles estão clamando por eles pelo tempo que eles estavam na terra? Fica aí a pergunta, depois eu vou tentar entender isso aqui. Mas não vou parar aqui não, senão a gente não consegue terminar. Mas vocês viram que interessante, que fica difícil entender aqui? Porque tá no plural aqui na minha. Não, na minha também. Santos clamaram, tá no plural. Aqui a dificuldade para mim aqui, Rita, é essa construção, porque se fosse João ficaria fácil, né? Mas como é eles mesmos que estão clamando, por que eles colocam o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando o Senhor vai vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Tem alguma versão diferente? Se tiver, manda, que agora eu fiquei na dúvida. No 10. 6, 10. Deixa eu ver essa versão aqui, se é diferente. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Mesma coisa. Dos que habitam sobre a terra? É. Tem uma nota aqui dessa Bíblia, só que essa Bíblia aqui ela é bem reformada. O Apocalipse mostra que a humanidade se constitui de dois grupos: o povo de Deus, cuja cidade está no céu, e em oposição a estes, os habitantes rebeldes da terra. Mas eu falei, não ajudou muita coisa, não. Porque aqui, porque essa Bíblia ela é reformada, então ela é pós. E ela ainda está falando que tem esses dois grupos. Bom, depois eu vou dar uma lida nisso. Mas vocês viram? Leu 11. Vamos seguir, às vezes ajuda, né? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sim, ele, como medida de... Como que eu posso dizer? Como medida de apaziguar, eles recebem uma resposta: olha, vocês já são justos, receba aqui a veste branca,
O espaço de vocês já está garantido, mas ainda não completou o número dos mártires. Então, até que complete, aí eu vou vingar. Aí eu vou lá fazer alguma coisa, mas ainda não completou. Mas o que eu fiquei com dúvida aqui, gente, foi só nessa expressão. Porque eles pedem vingança por eles, mas é como se eles estivessem na terra. Mas o texto fala que eles estavam debaixo do altar. Então, isso que me deixou confusa, entendeu? Por isso que Apocalipse é difícil, porque é um ambiente muito... Uma coisa é visão, outra coisa pode não ser visão. Uma coisa, como João tenta descrever o que ele vê, e aí pode não ser o que a gente consegue capturar, né? Mas enfim, vamos ficar então com esse entendimento que vocês aí estão colocando. Ó. Porque alguns ainda estão na terra. Então eles clamam porque eles querem que encerra esse período. E o Senhor traga justiça, vingue o sangue deles e encerra. Porque, né, já chega. E aí, a resposta que eles obtêm é que ainda não, ainda falta alguns. Então, espera mais um pouco até que se complete o número. E aí, de novo, gente, um mártir, uma pessoa de Jesus, um santo, tá morrendo por causa do evangelho, tá lá derramando o próprio sangue por causa do evangelho. Aí a gente pensa o quê? É o diabo. Não é o diabo. Não é o diabo. É Deus. Mas por que, irmã, que Deus faria isso? Não sei, mas nos seus planos ele determinou que seria assim. De novo, é chocante para nós, mas é o que está escrito. É Deus que está ditando todas essas coisas. É Ele que determinou como aconteceria. Então, assim, eu mesmo no começo eu ficava indignada. Eu ficava, mas por que, Deus? Pra que tanta ruindade, maldade? O Senhor é bom. O Senhor é Deus de vida. O Senhor é o Deus de amor. Jesus já morreu, já sofreu. Por que deixar os santos, né, morrerem desse jeito? Por que tanta dor com os santos, os salvos? Pelo menos fossem os ímpios, né? A gente pensa assim. Mas Deus não tem que me responder. Ele determinou que seria sim o encerramento da história da humanidade e ele vai fazer com que isso aconteça. Bom, vamos lá. Aí depois do quinto selo, vem o sexto e último selo. O que é o sexto selo? Eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Então agora vem um fenômeno sobre a terra. O sol se tornou negro como um saco de crina. Um saco de crina acho que crina é tipo cinza, não tô lembrada bem. Mas o que ele quer dizer é que há uma névoa escura. Esse terremoto vai trazer uma escuridão sobre a terra. A lua toda como um sangue. Então a lua vai escurecer, vai perder o seu brilho. As estrelas do céu caíram pela terra. Isso aqui é sério, né? Porque o que a gente tem sobre estrela é um astro muito grande, né? Uma estrela que cai é um estrago. Então, aqui está no plural. As estrelas do céu caíram pela terra. Então, vai ter uma chuva cósmica, vai ter um acontecimento cósmico aqui de grandes proporções nesse último selo. Para ficar tudo escuro. A lua escura, caindo estrela. Como figueira, quando abalada por um vento, deixa cair os seus figos verdes. Então, a cena que ele dá é uma árvore que você chacoalha, tem muito fruto que nem tá maduro, mas o vento é tão forte que ele derruba tudo no chão. Eita glória! E o céu recolheu-se como um pergaminho. Então a ideia é, o firmamento tá aqui, o céu vai se recolher, ele enrola. O que isso pode dizer para nós? Pode dizer que a cor do céu vai mudar, o aspecto do céu vai mudar, né? A maneira como nós vemos vai mudar, o céu vai se comportar de uma maneira diferente. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, montes e ilhas movidos do seu lugar. Imagina a serra aqui que nós temos na nossa cidade. A serra vai mover do lugar, ela vai mexer. Tamanho será esse terremoto. Será que para mexer uma serra de lugar e uma ilha, será como que vai ser as casas? Daiane,
Eu acho que quando começar a acontecer vai ser muito rápido, um evento após o outro. Eu também acho, mas pode ser que não. Eu também acho que vai ser rápido, vai ser bem sequenciado, mas pode ser que seja necessário um tempo de absorção. Tipo assim, eu quero que a humanidade entenda o que está acontecendo nesse momento. Então, esse tempo de absorção, de dor, de luta, de desespero, de perceber que os fenômenos naturais, a natureza está diferente. O cosmos está se comportando de maneira diferente. Por quê? Porque Deus está trazendo justiça sobre a Terra. Deus está trazendo um período de tratamento sobre a Terra. Então, para mim, é mais ou menos nesse sentido. Então, é necessário... para mim vai ser rápido, mas não tão rápido assim para a humanidade perceber. Entende? Mas não é apenas 3 anos e meio. Quem disse? Essa teoria dos 3 anos e meio é para justificar o pré-tribulacionismo. Porque aí eles entendem que vai ser 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra intensa. Mas não há nenhum texto na Bíblia que diz isso. Tá? Você vai ter tentativas. Por exemplo, de novo, igual eu falei ontem. Se você der um Google lá, por que a tribulação vai durar 7 anos? Ele vai te dar um monte de resposta, vai te dar um monte de versículo para justificar. Mas não, nenhum momento o Apocalipse fala isso, e em nenhum momento há esse dado, né? Não, são 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação intensa. É uma construção. De novo, esses dias a Rosane fez uma pergunta e eu ia falar aqui para vocês e achei interessante. Sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não diz porque esses nomes não existem na Bíblia. Tá? Assim como não existe trindade. São nomes que foram criados para explicar um fenômeno. Entende? Trindade foi criado para tentar explicar como que funciona um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então eles criaram esse nome, Trindade. A gente tem que ser honesto e aceitar isso. Esse nome não existe na Bíblia. O que existe é o conceito. Então a gente criou o nome para tentar explicar. Pré-tribulacionismo. Esse nome não existe na Bíblia. Não existe. Existe o nome para tentar explicar o conceito. Pós também. 7 anos de tribulação. Não tem. Aí eles vão usar, né, as bodas do cordeiro, porque lá fala que são 7 anos. Aí as pessoas relacionam, né? Não, então se são 7 anos, enquanto a igreja está no céu, está acontecendo a tribulação. Né? Mas são textos que ficam comprometidos, porque uma coisa depende da outra. Igual aqui a gente está aqui nos selos. Mas sobre a igreja, se ela está ou não, eu dependo de lá de trás, se eu entendo que a igreja está no céu ou não, tá? Ou está na terra, né? Ou não, ok? Então, essa questão de 3 anos e meio, Rita, é uma construção. Aí junta com as 70 semanas, mas é uma construção. Como eu disse para vocês, a nossa proposta é ler o texto. A gente não vai ficar pegando outras coisas para criar, né, um estudo. A gente vai ler o texto e tentar entender o texto, a sequência do texto, tá? A Helena mandou que eu acho que acaba um evento e já começa o outro. Já estamos vendo tudo isso. Ah, tá, não sabia, achei que estava escrito. Eu perguntei no que a Bíblia fala mais entre um e outro, mais especificamente a palavra. Na palavra, Sobre o 5º selo, os que clamam talvez não sejam cristãos. Eles não se dirigem ao Cordeiro, mas a Deus. O texto faz distinção das 2 figuras, Deus e o Cordeiro. Sim, mas aqui, pelo fato deles terem essas roupas brancas, que simboliza geralmente a pureza, eu acho que fica mais subentendido que são cristãos. Porque eles recebem, né, a roupa branca. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. E lá em cima fala que eles foram mortos por causa do testemunho, por causa de Deus, porque eles sustentaram. Então,
fica bem mais propício entender que sim, que eles eram cristãos. Porque lá em cima fala que eles morreram por causa do evangelho, por causa do testemunho. Sim, Rosana, eu entendi. Eu só quis usar a sua pergunta para explicar isso, tá? Mas eu sei que você tinha essa noção. E aí eu disse pra ela, né? Se a gente tivesse algo tão claro, não tinha esse debate, né? Mas justamente porque é complexo, tem esse debate. Deus, não o Cordeiro. Sim, morreram por causa de Deus, mas aqui o senhor está questionando que não sejam cristãos, que pode ser, tipo assim, os mártires ao longo da história. Seria isso? Poderia ser. Mas, deixa eu ver aqui se tem alguma. Eles morreram por causa da palavra de Deus. Como tá aqui no Apocalipse, a gente parece que automaticamente já entende que a palavra de Deus agora inclui o testemunho de Cristo, né? Por causa do testemunho que sustentava. Então esse testemunho aqui, por estar no fim, eu penso que faz mais sentido que é o testemunho de Cristo, não só de Deus. Bom, mas também não vai fazer diferença. A diferença é que era um grupo que era de pessoas que eram justificadas, receberam roupas brancas, mas ainda assim estavam sofrendo, queriam que aquilo se encerrasse, né? E Deus fala, ainda não está na hora, falta mais um pouco. Bom, voltando aqui na sequência então do selo, no último selo, né, o que acontece? Abalos cósmicos, que foi o que a gente estava falando, né? As ilhas vão se mover, as montanhas vão se mover, e a coisa... Você já ouviu falar da inversão do campo magnético? Tem uma teoria aí muito, né, difundida aí pelos... Tem hora que o Diego fala que eu sou muito teoria da conspiração. Aí eu começo a ver que eu tô ficando muito doida, aí eu dou uma freada, assim. Mas tem E não é só coisa de crente, né? É coisa, assim, de geólogos, desses sismólogos, que eles falam que vai acontecer algo que é a inversão do campo magnético da Terra. Que a Terra tem uma camada magnética que promove um certo equilíbrio. Mas que os estudos mostram que essa camada ela vai inverter. E quando ela inverter os polos, a Terra ela vai ficar totalmente desprotegida de poeira cósmica, justamente de eventos cósmicos. Eu não lembro os detalhes, mas o fato é que haverá uma escuridão por muito tempo, como se fosse igual quando eles soltam aquelas guerras, né, nucleares lá, que levantam uma poeira química, né, uma poeira cósmica química muito forte. Vai ter uma escuridão e vai ser um evento que vai matar muita gente, né, por conta das consequências que ele vai ter na Terra. Mas enfim, isso não vem ao caso. O fato aqui é que o sexto selo é catástrofes naturais. E essas catástrofes naturais, esses abalos naturais, que são, né, estrelas caindo, o sol escurece, o céu se recolhe, o mundo vai mudar o seu aspecto. Visivelmente as pessoas vão ver que algo está acontecendo. E o que isso vai gerar na população, Eliane? Por isso que eu acho que não vai ser rapidinho assim, a ponto de ser tudo muito rápido. Eu penso que vai ter um tempinho das pessoas processarem isso, absorverem isso, sofrer com isso. Por quê? Porque aqui, ó, a partir do versículo 15, fala assim, ó, os reis da terra, os grandes, os poderosos, as famílias ricas do mundo que mandam no mundo, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre. Ou seja, nesse momento, não vai fazer diferença se ele é os 2% da população que manda no mundo. Porque dizem que 2% da população manda no mundo, né? Você tem o dinheiro que manda no mundo todo. O resto, nós, 98% é tudo massa de manobra. Não importa se você faz parte dos 2% ou dos 98%. Nesse momento, o abalo vai ser tão forte, o sinal de destruição, de caos, de medo, de pânico, de terror, de dor, de morte, vai ser tão grande que todos estarão na mesma condição. E qual é a condição? Todos se esconderão nas cavernas, nos penhascos, nos containers, né, que eles fazem. Diz que todo ricão milionário tem um container, né, preparado para bala de canhão e preparado para passar por qualquer adversidade.
Nesse momento eles vão entrar nos seus containers e vão se esconder. E olha o que eles vão falar para os montes e para os rochedos. Caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eles vão, é como se ele faça assim, eu já sei o que está acontecendo e eu sei que vai piorar demais. Eu não quero nem ver a face do cordeiro, porque ele é tão poderoso, tão forte, que isso aqui que está acontecendo é fichinha diante daquilo que vai acontecer. E aí vem a ideia da ira. Porque ele não derramou a ira, mas ele vai derramar. Entende? Aí é onde a gente faz a distinção. Então, a humanidade, ela já está se preparando. Vocês podem ver que os filmes, tem muitos filmes apocalípticos com essa ideia do final e do mundo que acontece. Tem vários filmes, né, que alguma coisa controla a mente das pessoas. Depois vai falar, o irmão João tá falando. Esse 144 aqui é pano pra manga, né, gente? Amanhã nós vamos falar sobre eles. E aí, o que é a ideia aqui? Só pra gente concluir, ó. A ideia nesse finalzinho é que a humanidade, com todos esses acontecimentos lá, desde o primeiro selo, ela vai estar em um momento onde ela vai dizer o quê? Nós não temos o controle da situação. Nós não temos autoridade sobre as coisas, como a gente achava. Que mandava no comércio, mandava na comida, mandava no tempo. Nós não temos. Existe mesmo alguém muito forte, muito poderoso. E esse alguém, ele tá muito nervoso e nós estamos tudo lascado. Então, eu quero morrer logo, porque eu não quero nem ver o que vai acontecer. A ideia é mais ou menos essa. Então eles falam, ó, caia sobre nós as montanhas. Eu quero morrer logo. Eu não quero ver o que vai acontecer. Porque se já tá desse jeito, esse cordeiro vai acabar com tudo, vai arregaçar com tudo, porque ele tá muito nervoso. Então, eles pedem, né, que os montes caiam sobre eles. Porque eles querem se esconder da face do cordeiro. E de Deus, né? Daquele que se assenta no trono e do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode ficar de pé? Ele mandou aqui, ó, vai ser sofrimento, mas vai ser lindo o cumprimento. Eu acho que na hora não vai ser muito lindo, não. Eliane, Fabiana, estou saindo. Sim, Fabiana, já vamos encerrar. Acabamos de ler o último versículo. Gente, tudo bem? Eu vou depois vou pesquisar só essa questão do quinto selo, porque realmente agora eu fiquei curiosa, né? Vou tentar ver se eu acho. Eu tenho um dicionário de grego aqui, vou ver se eu consigo alguma coisa. Então, gente, é isso. Os selos é um período de tratamento, é um período de autorização para o caos. O cordeiro está autorizando, ele está mandando que isso aconteça, tá? Mas e se nós estivermos aqui? Passaremos por todas essas coisas. Mas, se você entende que a igreja não está aqui, que a igreja realmente já está no céu, vai ser um tratamento só sobre os que estão na terra. Mas se você não consegue ver a igreja no céu ainda, passaremos por tudo isso aqui. Como passamos, né? Como pegamos corona, como morremos, como gripamos, como pegamos câncer, como vemos, né, irmãos amados, santos, servos de Deus que são atropelados por um bêbado, como vemos, né? Então, para mim, esse período de tratamento não é nada fora do que a igreja já vem passando. Como eu disse para vocês, olha para a igreja primitiva. O que a igreja primitiva sofreu nas arenas, nas perseguições? Colocavam famílias inteiras dentro das suas casas e colocavam fogo. Matavam os pais, matavam os filhos para torturar os pais, porque os pais vissem os seus filhos. Para que uma dor maior do que essa, gente? Aí agora não, mas agora eu não vou sofrer mais, porque Jesus tem que me tirar daqui. Então eu realmente não vejo assim. Então se nós estivermos aqui, eu penso que vamos passar por isso como todos. Isso aqui é
são as tribulações. Todos vão passar. E eu passarei. A diferença é que o quê? Eu sou cristã, não vou negar minha fé, não vou blasfemar. Vou entender que Cristo está comigo e que o objetivo de Cristo, ao morrer por mim, é me dar a vida eterna, a salvação. Mas que se eu tiver que passar por esse tipo de tribulação, como diz meu pai, paciência, passaremos. São consequências de um período, né? E de novo, o que eu acabei de dizer, como temos passado por tudo, pelo sol que ilumina para o ímpio e ilumina para nós, para o justo. Como a chuva que chove na nossa horta, mas chove na chuva do ímpio. E aí, quando acontecer a fome, passaremos pela fome como o ímpio. Passaremos pela dor, pela mortandade, passaremos pelas guerras como o ímpio passa. A diferença é que somos cristãos. O Senhor nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele nos enche de esperança, Ele nos anima a ser fiel, a continuar. Persevera. Essa é a mensagem. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Tudo bem? Tudo certo, gente? Todo mundo em paz? Fala aí pra gente encerrar, porque hoje a gente estourou bem o tempo. Amanhã a gente vai falar sobre esses 144 mil. Ok? Maria Galvão. Ok. Então vamos encerrar. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente começa. Hoje não me deu sono, né? Quando o assunto é amedrontador, como é que dá sono, né, Eliane? Eu mesmo, quando eu começava a ler isso aqui, eu ficava louca de falar, como que eu vou passar por isso aqui? Mas temos que encarar o texto, né? Mas assim, gente, a gente não precisa ficar lendo agora, até agora pra mim, tô entendendo que a tribulação já tá acontecendo. Então, é uma forma de entender, tem muitos que entendem isso, sobre as eras, né? Que ao longo da história esses selos já estão sendo abertos. Eu entendo que não, que eles vão ser abertos em um determinado momento na história. Por quê? Porque quando o anjo fala para João, ele fala as coisas que estão acontecendo e as que vão acontecer. Então, quando o Cordeiro pega esse livro selado e começa a abrir, para mim é um marco no tempo e na história. Mas há esse entendimento. Muitas pessoas entendem, não, já está acontecendo, é porque isso foi diluído, né, na história, guerra, fome, abalos, né, cósmicos. É uma maneira assim de se entender. Ok? Vamos encerrar, amanhã a gente continua. Beijo no coração, Deus abençoe vocês.